Olá, mais uma vez a sua amiga de sempre, Josefa Venceslau, trazendo para você uma meditação para a sua vida neste dia. Se inscreva no meu canal, curta e compartilhe muito para que chegue essa palavra para outras pessoas que estão necessitando. Tá? Me ajuda aí no meu canal, por favor. Hoje nós vamos meditar sobre a permissão de Deus. O que é a permissão de Deus? São coisas que acontecem em nossas vidas que às vezes a gente não entende porque nós estamos passando por algo, mas Deus permitiu que a gente passasse por aquilo, porque para tudo tem um objetivo. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus em Isaías, capítulo 43, versículo 2, que nos diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Olha, isso significa o quê? Que nós passamos por dificuldade em nossas vidas, que nós passamos por momentos difíceis. Quando fala de fogo, água, isso aí são provas duras, provas difíceis que nós passamos. Ninguém está livre, todo mundo passa pelos momentos árduos da vida, que servem de experiência para nós, de aprendizado. Então, se a gente não passar por esse momento, a gente não vai aprender a viver, não vai aprender a se livrar das coisas ruins, né? E nós temos que passar por esses momentos para aprendermos, para servir de lição para nós. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Temos o exemplo de José, que José era um menino bom, mas porque ele era querido pelo pai, porque ele foi o filho daquele muito esperado, né? Da mulher que era, da primeira mulher dele que não tinha filhos. E ela pediu a Deus, e Deus abriu a madre dela e deu José, o primeiro filho do casamento da mulher que ele mais amava, que ele amava. Então ele era um filho muito querido por Jacó. E o que acontece? Jacó teve outra mulher, a Lia, e os outros filhos de Jacó tinham inveja de José, porque percebia que ele tinha um carinho muito especial, que o pai tinha um carinho muito especial por José. E eles começaram a invejar José, porque José também era um filho obediente. Os outros eram tudo brusco, rebelde. Obedecia ao pai, mas resmungavam e eram bravos, faziam coisas erradas, aprontavam muito. E José não, era aquele menino sereno, que obedecia ao pai. E tudo que o pai falava, ele obedecia, ele baixava a cabeça, não respondia ao pai. E obedecia ao pai em tudo, ajudava o pai em tudo, era sempre um menino dedicado. E por isso os irmãos tinham inveja dele. E o que era que eles fizeram com José? Pegaram José, venderam ele como escravo, jogaram dentro de um poço e machucaram José, bateram em José e acharam que iam ficar livres de José. Mas Deus, como diz aquele adágio popular, Deus escreve certo por linhas tortas. Olha o que foi que aconteceu. Eles fizeram tudo isso com José e o que aconteceu? José foi vendido como escravo, sofreu, trabalhou muito, sofreu muito, mas Deus honrou José. Deus colocou José como governador do Egito, num país muito grande. E ele era a segunda pessoa do rei, que naquela época era rei. E o que aconteceu? Houve uma grande fome onde a família de José morava, e eles tiveram que ir comprar alimento no Egito. E quando chegaram no Egito, quem estava lá? José. E eles não reconheceram. E José reconheceu eles. A história de José é linda. Sabe o que acontece? Deus permite que a gente passe por momentos árduos e difíceis, porque Ele quer glorificar o nome dele em nossas vidas. E Deus glorificou o nome dele na vida de José. José sofreu, mas ele não reclamava, ele não blasfemava, ele continuava sendo obediente a Deus, ele continuava sendo um servo de Deus, abençoado, sem reclamar, sem murmurar, mesmo ele sofrendo, apanhando, sendo caluniado, ele não reclamava, ele ficava na posição dele. E ele não abria a boca para reclamar. E Deus honrou José, botou ele como governador do Egito. E o que aconteceu? Aqueles que machucaram ele, que tiveram inveja dele, que tentaram prejudicar ele, tiveram que pedir ajuda a ele. Foram ser servidos por José. E foram lá comprar alimentos. Quem estava lá? José que estava lá sendo governador.
e deu alimentos para eles. Vendeu e pegou o dinheiro, botou no saco dele cada um, o dinheiro de volta. E eles ficaram aperreados e depois eles descobriram que aquele homem que deu aqueles alimentos para eles, que serviu a ele com aqueles alimentos, era o José que eles tanto machucaram. E eles agora se arrependeram, se humilharam, ficaram envergonhados. E é assim que Deus faz. Deus glorificou o nome dele através de José. Deus honrou José. Outro exemplo é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Eles foram para Babilônia e lá o rei também se afeiçoou a Daniel. Tudo que ele ia fazer, ele pedia conselho a Daniel. E os soldados daquela época, que era aliado ao rei, começaram a ficar com raiva, começaram a sentir inveja, começaram a perseguir Daniel. O que era que Daniel fazia? Daniel orava 3 vezes ao dia. Esse era o erro de Daniel. E Daniel orava por eles também, porque Daniel orava por todo mundo. Mas eles, com raiva de Daniel, com inveja de Daniel, porque o rei gostava muito de Daniel, e o que ele fez? Pegaram e caluniaram Daniel, levantaram uma calúnia contra Daniel, falando para o rei que o decreto do rei não podia ser revogado, e Daniel estava desobedecendo o decreto do rei. Só que Daniel não estava desobedecendo, Daniel estava buscando a Deus, orando por eles, até por eles mesmos. E o que foi que aconteceu? O rei, sem procurar saber da verdade, se irou e mandou jogar Daniel na cova dos leões. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus não nos livra do problema, Deus não nos livra da dificuldade, Deus não nos livra das provas de fogo, mas Deus está conosco na dificuldade, Deus nos dá vitória na dificuldade, Deus não nos deixa só nos momentos difíceis. Deus devia ter livrado Daniel da cova dos leões, que ele era inocente, ele não tinha pecado. Deus podia ter dado um jeito de ter livrado Daniel, mas Deus não livrou, porque Deus queria glorificar o nome dele muito através da vida de Daniel. E assim aconteceu. Até o rei se rendeu ao Deus de Daniel, porque ele se sentia o dono do mundo, ele se sentia o rei do mundo. E ele teve que se humilhar e reconhecer que o Deus de Daniel era o único e verdadeiro Deus. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Leão é um bicho violento. Quando ele vê um ser humano, ele come. Mas Daniel não foi comido pelos leões. Daniel, quando ele foi jogado lá, os historiadores dizem que os leões serviram de travesseiro para Daniel. E Daniel se deitou em cima dos leões, porque Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus não livrou ele da cova dos leões, mas Deus livrou ele do leão. Deus livrou eles dos leões. E quando o rei, perturbado, porque Deus permitiu que ele ficasse preocupado e perturbado, porque ele gostava muito de Daniel. No outro dia que o rei se levantou cedinho e foi ver se Daniel estava, como era que estava Daniel, se ele estava vivo. Ele chegou na boca do poço, da cova, e chamou pelo nome de Daniel. Certamente tendo a esperança que Daniel, como era homem de Deus, Deus tinha livrado o Daniel da boca dos leões. E assim aconteceu. Quando ele chamou pelo nome de Daniel, Daniel respondeu de lá do fundo do poço dos leões. Olha que coisa linda. E sabe o que aconteceu? O rei ficou admirado. Como pode ser isso? E isso serviu de exemplo. O nome do Senhor foi glorificado. O rei se rendeu ao Deus de Daniel. Ele percebeu que Daniel servia um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que era mais poderoso do que ele, porque ele se sentiu todo poderoso. Mas ele percebeu que Daniel servia um Deus vivo. Glória a Deus. E quando nós servimos a esse Deus, nós passamos por problemas difíceis. Tem momentos que a luta é tão grande que a gente pensa que não vai vencer. Tem momentos que a gente pensa, por que, meu Deus? Às vezes você faz tudo certinho, está fazendo tudo certinho e alguém se levanta contra você sem causa. E você diz, mas por que, meu Deus, isso? Se eu fiz tudo certinho, se eu não fiz nada com essa pessoa, não prejudiquei essa pessoa, ajudei essa pessoa, só fiz o bem para essa pessoa, e por que isso está acontecendo comigo? Você não pode perguntar por quê, pergunte para quê. Porque Deus quer fazer algo através de você. Deus quer glorificar o nome dele através de você. Né? Tem o caso de Lázaro também. Lázaro
Jesus era amigo de Lázaro e Lázaro morreu. Jesus recebeu o recado que Lázaro estava doente, mas Jesus não foi. Jesus deixou para ir depois que ele já tinha 4 dias de morto. Já estava morto, já cheirava mal, estava enterrado já. Aí Jesus chegou lá e as irmãs disseram: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: mas ele há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus não quis dizer que ele ia ressuscitar na última ressurreição. Jesus estava dizendo que ele ia ressuscitar naquele dia. E Jesus foi onde o puseram. Aí levaram Jesus lá na cova, onde Lázaro estava enterrado. E Jesus chamou Lázaro. E a voz do Senhor ressuscitou Lázaro. E ele disse: Lázaro, sai para fora. E o nome do Senhor foi glorificado e todos viram que Jesus tem poder de ressuscitar até os mortos. Então, algo difícil que acontece na sua vida, quando você estiver passando por um momento difícil, por algum perrengue, por alguma dificuldade que você não estiver entendendo, não murmure, não blasfeme, só peça graça a Deus e fique sabendo que Deus vai te dar uma grande vitória através dessa luta que você está passando, através dessa injustiça que você está sofrendo. Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida. Então, eu quero te dizer que aprenda a agradecer a Deus por tudo e aprenda a não murmurar, mas somente pedir força e graça a Deus para suportar as dificuldades da sua vida. Vamos orar? Pedir a Deus que nos ajude a compreender a vontade de Deus? Pai querido, Pai amado, toma essa pessoa que está do outro lado aí nas tuas mãos. Pai, que ela compreenda quando estiver passando por um momento difícil, a não murmurar, que ela aprenda, Pai, a agradecer a Ti e pedir graça e força ao Senhor para suportar as dificuldades. Porque eu sei que o Senhor vai dar uma grande vitória a essa pessoa e o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida dela. Pai, toma essa pessoa nas Tuas mãos, ajuda em tudo e dá entendimento e sabedoria para que ela vença todas as dificuldades. Em nome de Jesus. Amém e até a próxima.